Olá, estamos de volta com dicas e curiosidades para o seu pet. Hoje nós vamos falar para você sobre diabetes canina. Você sabia que seu cão pode ter diabetes? Pois então, assista ao nosso vídeo e fique sabendo a respeito. A diabetes é uma doença relativamente comum nos cães. Das endocrinopatias, ou seja, das doenças hormonais de cães, a diabetes é a doença mais comum, acontecendo em cerca de 3% dos cães. E pode ser uma doença extremamente grave se não for controlada. Os primeiros sinais da diabetes que você vai observar no seu cachorro é principalmente beber água em excesso, é aquele cãozinho que chega a deitar para tomar água, deitar em volta da vasilha, aquele cão que toma água o dia inteiro, então ele tem uma necessidade muito grande de tomar água. No início ele é um cão que chega a comer mais do que o normal, mais do que o comum, o apetite aumenta. No entanto, ele não engorda, isso é bem interessante. O seu cão come mais, mas não engorda. Alguns costumam até mesmo emagrecer. Outro sintoma também curioso é o aumento da frequência urinária. Já que ele bebe mais água, ele também vai urinar muito mais. E tem uma tendência a urinar em locais não habituais, vai urinar fora dos locais que eles tinham costume, porque ele acaba tendo uma urgência por urinar. Outro detalhe também é que como o animal perde glicose na urina, tá? Pode começar a juntar formiga na urina. Mas o que é a diabetes? A diabetes, na verdade, é uma deficiência de um órgão, que é o pâncreas. O pâncreas do animal, ele é responsável por produzir a insulina. E a insulina, ela é responsável por degradar a glicose do alimento, para servir como fonte de energia. O cão que tem deficiência de produção de insulina, isso pode ser uma característica genética, tá? Muitas vezes já tem uma predisposição, ou ele pode também adquirir isso ao longo da vida. Existem vários fatores que predispõem a diabetes. Uma delas é a obesidade. Assim como no ser humano, a obesidade predispõe ao surgimento da diabetes. Existem algumas raças também que têm maior predisposição. Também alguns medicamentos, principalmente os corticoides. Corticoides são medicamentos como a dexametasona, prednisolona, que muitas vezes são usados para controlar alergias. O tutor deve ter muito cuidado ao usar esses medicamentos, evitar usar esses medicamentos por conta própria, sempre usar esses medicamentos com orientação de médico veterinário. Caso contrário, ele pode desencadear a diabetes. E como fazer um diagnóstico de diabetes? O diagnóstico é bem simples, tá? Se você suspeitar da diabetes, de alguns sintomas que eu te falei, leve seu animal ao médico veterinário, leve de manhã cedo em jejum e ele vai fazer a dosagem da glicose no sangue e na urina, tá? Confirmando a diabetes, esse cão seu vai ter que tomar insulina, né? Infelizmente é injetável, insulina injetável diariamente para o resto da vida. A diabetes não tem cura, mas se for bem medicado, seu animal consegue ter uma vida praticamente normal. É importante que você faça esse diagnóstico precoce. Caso contrário, a diabetes pode ter consequências graves. Ela pode levar a catarata, ela pode levar a insuficiência cardíaca, insuficiência renal, em casos graves até mesmo a cetoacidose diabética e morte. Então é muito importante esse diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, mais fácil de controlar. Também podemos tomar alguns cuidados, né? Evitando excesso de carboidrato na alimentação, evitando alimentação excessiva, não deixando o seu cão ficar obeso, praticando exercícios com o seu cão. O exercício evita uma série de doenças, não só diabetes, como várias outras doenças. Então, isso são maneiras de você prevenir a diabetes. Então, o conselho que eu deixo para vocês é: fiquem bem atentos, né? Se você notar algum desses sintomas, ingestão excessiva de água, urina em excesso, aumento de apetite sem ganho de peso, ou até mesmo perda de peso, né? Procure um veterinário para verificar a glicose do seu cão. A diabetes controlada desde o início é muito tranquilo, o seu cão vai ter uma vida normal.